gostaria que vocês me acompanhassem. Diz assim: as atividades de agrupamento auxiliam para a compreensão do sistema de numeração decimal. Nós vamos falar de agrupamentos muito nesse módulo. E continua assim na tela. As atividades de agrupamento e trocas possibilitam que a criança perceba as semelhanças e diferenças envolvidas nas situações de contagem. Então, algo importante na matemática é a compreensão de semelhanças e diferenças. Aliás, em toda aprendizagem, um dos primeiros passos que a criança aprende é justamente perceber diferenças e semelhanças. A matemática ajuda isso, né? Ela sofistica a questão cognitiva da criança dessa percepção, dessa semelhança e diferenças que nós vamos ver. Algumas atividades que nós fizemos e mostramos para vocês lá atrás, elas vão trabalhar também esse conceito de semelhanças e diferenças. Isso é muito interessante para trabalhar com alunos com deficiência intelectual, aluno com autismo, alunos que tenham dificuldade na linguagem, para gerar o pensamento lógico, o pensamento comparativo, gerar articulações cognitivas mais elevadas, porque eles precisam também pensar em cima daquilo que é mais exigente dentro da escola. A escola exige muito o pensamento lógico, a escola exige muito o pensamento reflexivo, a escola exige muita memorização. Então essas habilidades iniciais, elas são fundamentais para que as crianças adquiram esses predicados. A seguir, nós temos algumas ideias que são importantes também para que a nossa empreitada nessa área da matemática tenha êxito. É fundamental que as crianças compreendam a lógica do sistema de numeração e saibam para que os números servem. Aprendam a registrar quantidades. Quer dizer, a criança precisa aprender a registrar as quantidades, que elas estão constantemente registrando alguma coisa, contando algo, e elas não apenas devem saber contar, mas saber registrar. Aprendam também a compará-las, comparar as quantidades, saber as diferenças, compreender quanto que falta, quanto que tem mais, ordenar itens contados, quer dizer, sequenciar, dar ordem, organizar aquilo que foi contado, identificar objetos por meio de códigos, isto é, a quantidade de livros, a quantidade de bola, a quantidade de outras coisas qualquer que ela possa quantificar através de números e realizar as operações. Então esses conceitos, essas ideias básicas são essenciais para que inicialmente essa criança ou esse adolescente, que pode também ter uma dificuldade em matemática, possa desenvolver as suas atividades na escola. Então a nossa proposta aqui é que esses conceitos sejam inicialmente ensinados e de fato assimilados pelos nossos alunos, para que possa se seguir adiante no trabalho, naquilo que vem a seguir nos seus estudos. A próxima tela mostra uma foto de um material montessoriano, que eu fiz um pequeno recorte para a gente entender a lógica dessa ideia. Esse material se chama corrente matemática. Na foto a seguir a gente vê uma estante em que tem várias correntes coloridas presas, né? É uma estante montessoriana, um material montessoriano, e essas correntes servem para a gente ordenar e fazer operações matemáticas. Então observe na foto anterior que tem a numeração 1, 5, 10, 15, que tem um pequeno espaço que eu recortei ali para ficar mais fácil a explicação. Mostra que em cada elo, entre cada elo da corrente, tem 5 miçanguinhas ou continhas, né? Dependendo da cultura de cada lugar, essas bolinhas têm um nome. Na minha terra é miçanga, então eu vou chamar de miçanguinhas. Entre cada elo da corrente tem 5 miçanguinhas. Então nós temos primeiramente 5 miçanguinhas, depois tem um elo, 5 miçanguinhas, e depois o elo, novamente 5 miçanguinhas. Essa corrente é a corrente do 5, porque ela traz 5 miçangas em cada elo. Na foto a seguir, que nós vamos ver novamente, mostra
várias correntes, que na verdade cada número, né, tem a sua corrente. Então nós temos a corrente do 1, a corrente do 2, a do 3, do 4 e assim por diante. Eu optei por escolher a corrente do 5 para facilitar a nossa explicação. Então nós temos ali, na verdade, 15 miçanguinhas em 3 casinhas, em 3 espaços. E se eu multiplicar 3 vezes 5, dará 15. Ou se eu dividir 15 dividido por 3, dará 5. 15 dividido por 5 dará 3. Então observe agora o que nós vamos fazer. No slide a seguir tem 15 bolinhas azuis. É a mesma ideia. A gente vai transformar essas 15 bolinhas azuis naquilo que nós vimos lá atrás em corrente matemática. Dentro desse mesmo conceito que nós iniciamos lá atrás. Esse material, essa atividade, ela pode ser realizada por todos os alunos. Então, vamos pedir inicialmente à turma que desenhe 15 bolinhas azuis. Obviamente o professor pode escolher 10, 5 bolinhas, depende da ideia do professor. Mas, para ficar melhor a explicação, eu pensei em 15 bolinhas azuis. Então vamos convidar toda a turma para desenhar 15 bolinhas azuis. Cada turma ou divide em grupo, ou cada um faz do seu caderno. A ideia é esta. A partir desse desenho, que eles vão desenhar, vão pintar, a gente vai pedir para as crianças sequenciarem as bolinhas. E vamos pedir para dividir igualmente essas bolinhas em casinhas. Então, são 5 casinhas, 3 bolinhas em cada casinha. 15 bolinhas no total, 5 casinhas, 3 bolinhas em cada casinha. Então fica fácil fazer as operações e fica fácil explicar para os alunos qual é o objetivo desse material, né? Qual é a ideia desse material. É justamente desenvolver na criança o conceito de adição, multiplicação e divisão. Então vamos ver na próxima tela que a gente começa a executar as operações matemáticas, fazer todas as operações. Observe que ali está o registro, né? O 3 uma vez, 3 duas vezes, 6, 3 vezes, 9, 4 vezes, 12. Então a criança visualiza a multiplicação e também a divisão. Observe lá, 15 dividido por 3, 5, 12 dividido por 3, 4, 9 dividido por 3, 3, 6 dividido por 3, 2 e 3 dividido por 3, 1. Então a gente vê as operações matemáticas da divisão, da adição e da multiplicação. É uma forma muito lúdica da criança entender essas operações e trabalhar esses conceitos sem achar que é algo muito difícil, algo que é impossível de ser alcançado. A ideia é justamente, desde o início, a gente fazer com todos os alunos. Então vamos repetir novamente para a gente entender com mais clareza? Então tem aí 15 bolinhas, eu peço para as crianças pintarem, desenharem as 15 bolinhas e elas fazem o desenho, pintam, elas podem também recortar e colar no caderno, isso vai depender muito da criatividade do professor. Depois eu peço para que todas ordenem, façam um sequenciamento de 1 a 15, são 15 bolinhas, então elas vão numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 15. E depois peço para que elas dividam essas bolinhas igualmente. Quantas bolinhas vão caber em cada casinha? São 5 casinhas, então quantas bolinhas cabem em cada casinha? Então elas observam que em cada casinha cabem 3 bolinhas. 5 casinhas, 3 bolinhas. E com essa expressão 5, 3 e 15, elas começam a realizar as operações matemáticas. Então ela inicialmente começa multiplicando, né? O 3 multiplicado uma vez dá 3 e assim por diante. 2 vezes 6, 3 vezes 9, 4 vezes 12, 5 vezes 15, como nós estamos vendo na tela. E faz a operação inversa. 15 dividido por 3, 5, 12 dividido por 3, 4 e assim por diante. A ideia é dar sequenciamento a outras operações, mesmo com essa mesma numeração. Eu posso utilizar outros números, outras articulações, mas a ideia é a mesma, é o mesmo sequenciamento. Eu faço um sequenciamento inicial, depois divido por casinhas e faço a articulação entre a quantidade de casinha e a quantidade de bolinha em cada casinha e assim por diante.
O que a criança aprende aqui? Aprende conceitos da multiplicação, conceitos da divisão, da adição e também da subtração, se o professor assim o quiser. Então eu tenho várias opções de ensinar aquilo que é muito complexo, muitas vezes para a criança, de uma forma lúdica e colorida. E o mais interessante, elas vão construir esse material. Isso que eu acho o ponto crucial do nosso trabalho. Porque nós estamos falando de uma sala de aula inclusiva, em que todos participam, em que todos podem socializar o seu conhecimento. Talvez nós tenhamos alguns alunos que terão dificuldade de fazer uma dessas funções, uma dessas atividades desse material. Mas saberão fazer outras, né? Se eles não podem, se eles ainda não conhecem, não conseguem dividir, não conseguem multiplicar, eles podem pintar, eles podem recortar, eles podem montar. E a partir daí vai se desenvolvendo outras habilidades. E o interessante também nessa atividade é que ela traz um outro conceito fundamental na inclusão, que é justamente a colaboração dos diversos atores da escola. Os alunos, eu posso colocar alunos que têm mais habilidades, alunos que têm menos habilidades, alunos que estão mais fortes, mais fracos em determinada matéria, na matemática no caso, para trabalharem juntos e assim o mais forte ajuda o mais fraco na matéria. Aqueles que sabem, têm mais conhecimento, já desenvolveu mais habilidades nessa área, eles podem auxiliar aqueles que têm menos habilidade. Mas o mais importante, vão aprender todos em conjunto. E o professor vai ensinar um conteúdo que às vezes é muito complexo e muito difícil de ser assimilado por uma criança que tem uma deficiência intelectual, que tem uma dificuldade na matemática, de forma lúdica. O professor vai ensinar isso de uma forma mais prazerosa. Isso é muito importante e atende àquilo que nós falamos lá no início dos conceitos para o ensino da matemática. Atividades baseadas no interesse, atividades baseadas no afeto, no desejo, no prazer da criança.